Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, cumprimentamos a todos com uma boa noite. Louvamos ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos na palavra do Senhor. Então, como você já pode ver, estou aqui sozinha, porque o programa de hoje é especial e diferenciado, porque nós vamos abordar um tema hoje que é destinado a todas as nossas irmãs e amigas, o tema submissão feminina. É um tema muito sugestivo, um tema muito importante para que a gente possa aprender à luz da palavra do Senhor, ensinamentos práticos para edificar a nossa vida e trazer crescimento para todas nós mulheres à luz da palavra do Senhor, porque hoje, a gente tem muitos ensinamentos, às vezes ensinamentos até errados. Então a gente está aqui hoje com o objetivo e o foco de aprender à luz da palavra do Senhor esses ensinamentos para que possamos crescer como mulheres e aprendermos de fato como ser essas mulheres submissas. E hoje conosco está aqui duas convidadas abençoadas e ilustres para brilhantar o nosso programa e também trazer aí a exposição da palavra do Senhor. Está conosco hoje a irmã doutora Gilvanete Andrade, esposa do nosso pastor Djalma. Seja bem-vinda, irmã Gilvanete. Obrigada e bem-vindos também todos os nossos queridos ouvintes, assistentes, participantes aqui das mídias da igreja. Estamos no programa A Bíblia e a Família, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Santa Rita da Paraíba. E você também é muito bem-vindo. E para nós é um privilégio estarmos aqui para refletirmos esse tema muito pertinente, como já foi dito. E a Deus seja a glória e a alegria para todos nós. E certamente, viu, Tati, ele vai interessar as mulheres e os homens também. Sem dúvida. E os jovens também. Sem dúvida. Porque nós vamos todos aprender. E a palavra de Deus sempre é necessária para todos nós, mas você tem razão, nós vamos dar um foco, não é, na questão da submissão feminina. Amém, então, glória a Deus. Estamos felizes por estar aqui, viu? Amém, glória a Deus, é uma honra. Está conosco também a irmã Estela Paiva, nessa noite, seja bem-vinda, irmã Estela. Amém, é uma satisfação também, assim como a irmã Gilvanete falou, poder compartilhar a palavra de Deus, aprender juntos, é maravilhoso. Então, convidamos você realmente para estar conosco nesse momento e eu sei que vai ser edificante para a nossa vida. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração inicial agora e já aproveito para fazer aquele lembrete. Aproveita aí, compartilha esse programa lá na setinha lá do YouTube, coloca o joinha lá pra gente. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal da nossa igreja, já compartilha lá nas redes sociais, no seu WhatsApp da sua família, dos seus amigos, para que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas. Como disse a irmã Gilvanete aqui, não só as mulheres, nosso foco hoje também é as irmãs, as mulheres, as amigas, mas também aos irmãos, aos jovens, você também que está pretendendo casar. Então hoje vai ser uma bênção para todos os públicos, amém? Vamos orar neste momento fazendo essa oração inicial em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos na Tua presença nesta noite, rendemos louvor e glórias ao Teu nome, Pai. Te adoramos porque Tu és merecedor de toda a nossa adoração, Senhor. Tudo que fazemos aqui, Pai, é para honrar e glorificar o Teu nome. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a fazer essa exposição da Tua palavra, a aprendermos dela, Senhor, sermos praticantes, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas, Pai, para que possamos estar sempre em constante crescimento de Ti, Pai. Nos ajude, fique conosco nesta noite, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós iremos ouvir um louvor e na volta do louvor a gente já vai ler o texto inicial e iniciar as perguntas desse tema tão maravilhoso, submissão feminina. Vamos ao louvor em nome de Jesus. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do
cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Glória a Deus, que possamos então ser mulheres cheias do poder de Deus, como foi falado aí nesse louvor, como foi louvado ao Senhor. Então, como já falamos no tempo anterior, o programa de hoje é sobre missão feminina, programa A Bíblia e a Família. Então, nós vamos aprender hoje, mulheres, jovens mulheres, né? Você que é irmã, futura esposa, já pode também aproveitar esse momento para adquirir conhecimento, para que você já possa entrar no seu relacionamento, depois de casada, sendo uma mulher abençoadora e muito sábia no seu lar. E o texto que nós vamos usar hoje, de base, para o nosso estudo, está em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir ela. E também você pode acompanhar aqui, eu esqueci de falar no começo, que a gente está aqui no cenário novo, um cenário bem bonito, bem caprichado, porque Deus é um Deus que abre as portas, que provê tudo pra gente, né? Então nós estamos aqui hoje, todo mundo muito bonito com essas flores, e agora a gente tem aqui, graças a Deus, aí uma tela para que você possa também acompanhar com a gente a leitura da palavra do Senhor, para o caso de você estar sem sua Bíblia no momento aí, tá bom? Então tá aqui, ó, o texto que a gente vai ler, você pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai começar aqui fazendo uma pergunta inicial à irmã Gilvanete, né? No princípio, se a gente pensar no princípio, Deus, ele criou a mulher para ser dominada pelo marido? Vamos então observar o que Deus nos revela através da sua palavra. Gênesis, capítulo 1, nós temos o propósito de Deus para a mulher, para o homem. Em Gênesis 1, vamos ver Gênesis 2 e 3 também, alguns textos. Nós podemos ver que em Gênesis 1, de 26 a 28, Deus revela aqui que tanto o homem como a mulher, o ser e o fazer de homem e mulher, não há distinção. Então, a mulher e o homem foram criados por Deus para um propósito, e por que não dizer pelo menos 3 propósitos. No primeiro versículo, Deus diz, 26, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus está fazendo homem e mulher, homem, gênero humano, para ser ou refletir
a glória de Deus. Esse é o propósito número 1. No versículo de número, ainda no 26, diz: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, gado, sobre toda a terra. Então, domínio no mar, nos céus e na terra. Então, homem e mulher foram feitos para dominar. E ele é bem mais explícito no versículo de número 28. Então, primeiro, feitos para refletir a glória de Deus, porque é a imagem de Deus. Agora, no versículo 28, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou. Observe o plural. E Deus lhes, novamente plural, lhes diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai, novamente, sobre o mar, céus e terra. Então, agora, nós vemos também que tanto o homem como a mulher, indistintamente, foram feitos para ser e fazer, dominar tudo. Então, eles de fato, agora aqui não tem distinção entre homem e mulher, mas ambos foram feitos para reproduzir essa imagem, frutificar. Primeiro, feitos à imagem e semelhança. Segundo, para frutificar, já que homem e mulher com a capacitação para frutificar e multiplicar. Então, agora, reproduzir a imagem, espalhar a imagem, enfim, ser frutíferos, gerar novas pessoas. Terceiro, Deus, veja a parte do versículo 28, a parte B. Sujeitai e dominai. Então, agora, o homem e a mulher vão representar o governo representativo. Então, feitos para ser e para fazer. Ambos são imagem de Deus, ambos vão multiplicar, vão reproduzir e ambos vão representar. Então, a mulher pode dominar, sujeitar como mulher. E o homem também. Muito claro aqui. Mas quando vamos para o capítulo 2, então Deus agora nós vamos ver um outro evento, que é o casamento. Então, dentro do casamento, há papéis diferentes. Porque a mulher não pode se sujeitar a qualquer homem que não é o marido dela. Sem dúvida. Ou a qualquer pessoa, não é? Então, essa sujeição é bem específica no casamento, que foi lido aqui em Efésios 5, não é? Por isso que fala, mulher se sujeita ao seu marido. Então, no princípio, agora, quando Deus vai realizar o casamento de Adão com Eva, que é o capítulo 2, versículo 18, então Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, agora sim, o homem não se sentiu sozinho, mas Deus viu que o homem estava só. A Bíblia quer dizer, a Bíblia não revela isso. Por isso que a gente está dizendo literalmente que não é que o homem se sentiu sozinho. Sim. Né? Deus disse que tudo que ele fez era muito bom. Mas Deus agora viu que o homem precisava de uma companhia. E Deus diz: não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Se não era bom estar só, então significa que a mulher era necessária ao homem. Ele precisava de uma mulher. Então a mulher é necessária. Far-lhe-ei uma adjutora, que ele seja idônea. Então, uma mulher importante para o homem e também competente. Sim. Idônea, necessária, importante, competente, adjutora, o propósito de Deus. Ao fazer a mulher, foi para ela ser ajudadora do homem no casamento. Então, agora nós estamos no capítulo 2. E por que o homem tem que ser o líder e a mulher tem que ser submissa? Sim. Nós podemos ver aqui alguns detalhes, não é? Quando Deus fez na sua sabedoria, nós não podemos questionar Deus, nós precisamos crer, precisamos entender, mas Deus, na sua sabedoria, não somente sabedoria, no seu amor, não somente sabedoria e amor, mas na sua soberania. Então Deus deu a autoridade a Adão antes de criar Eva. Como a gente pode ver isso? Por exemplo, Adão foi criado primeiro. Sim. Ele foi criado primeiro, versículo 7.
Formou Deus o homem do pó da terra. E é tão claro que Deus disse, já existiu o homem, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então Adão foi criado primeiro. Segundo, Adão já tinha autoridade. Por exemplo, Deus deu a Adão a capacidade de guardar, de proteger, de lavrar a terra. Chamou para que ele visse qual o nome dos animais. Então Adão já tinha um governo, uma autoridade antes que Eva chegasse. Então Deus já tinha constituído Adão como autoridade, criando o primeiro. Então, quando Deus diz, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, adequada, então Deus viu que não estava bom, então ele queria um complemento. Sim. É o que nós podemos ver quando Eva é criada do homem. Então, Eva veio dele e para ele. Sim. Então, veja que isso vai deixando muito claro o papel de submissão da mulher, que ao chegar, Adão já tinha autoridade. E Deus, por exemplo, quando Deus deu o mandamento de não comer da árvore da ciência do bem e do mal, Deus deu ao homem, está muito claro, 2:16. O Senhor ordenou o homem dizendo, toda árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Então Adão que ficou sabendo desse mandamento de Deus, então ele estava realmente com a responsabilidade, ele tinha a autoridade. Quando Eva chegou, criada dele, tirada dele e para ele. Então Adão como líder, também podemos ver que ela é chamada a prestar contas. Eva, que teve a ideia inicial de comer o fruto, no capítulo 3 de Gênesis, mas Deus chama Adão às contas. Então isso tudo, juntando esse conjunto de ideias, vai nos dando a convicção de que o homem foi feito por Deus para ter autoridade no casamento. Sim. E a mulher ser essa ajudadora do homem, essa auxiliadora adequada e também idônea, quer dizer, capacitada. Então, mulher, e isso como complemento. Essa é a ordem. Quando nós nos submetemos ao marido, nós não fazemos um favor ao marido, nós estamos cumprindo uma ordem, não é? Uma ordem de Deus. E Deus sabe por quê. Afinal de contas, toda instituição, qualquer sociedade que se preste, tem uma liderança. Sem dúvida. Então, o casamento como instituição divina, Deus fez na soberania dele, na sabedoria dele, no amor. E não podemos questionar, precisamos obedecer ao Senhor e ver que ele tem um propósito realmente para que haja harmonia. E nós podemos ver também uma analogia aqui, uma verdade paralela de complemento. Por exemplo, quando Deus é trino. Sim. Então, cada pessoa, a comunhão, a harmonia incomparável de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Vem também na formação da família. Então, nós temos o marido e Deus Pai, que enviou Jesus, não significa que ele seja maior do que Jesus, ou Jesus menor do que ele, nem o fato do Espírito Santo habitar em nós, o Espírito Santo é menor. Sim. Então, nós precisamos ver que realmente há o que poderíamos chamar de papéis. O ser de Deus, a essência, é única, um só Deus. Mas, no fazer, no executar, nós vemos papéis diferentes, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim também, o propósito de Deus ao criar a mulher como ajudadora do homem, como complemento do homem. Agora, Deus, na sua sabedoria, a gente vê, por exemplo, lá em Coríntios capítulo 11, Paulo diz que Deus fez o homem independente da mulher, porque o homem provém da mulher, a mulher provém do homem. Sim. Mas o homem nasce da mulher. Sim. E homem e mulher provém de Deus. Então, na verdade, o governo sobre homens e mulheres é Deus, É Deus. na sua sabedoria. Mas ele colocou papéis distintos, não é? Para o homem e para a mulher. Mas sempre lembrando isso, de que somos um em Cristo, não é? Como igreja, e somos unidade também. Porque no casamento, eu disse a princípio que no capítulo 2 a gente
haveria de ver os propósitos de Deus para o homem e a mulher dentro do casamento. E disse a Adão, aliás, Deus disse a Adão, não é? Isso. Versículo de número 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a unidade. Apesar de serem duas pessoas, então, na matemática de Deus, na equação de Deus, é uma só. Então, a unidade, Deus espera, quando o propósito de Deus era de unidade, de complemento, de companhia, de companheirismo, de a mulher ser ajudadora do homem, de complementar. O homem estava só, ele precisava de algo mais. A mulher era necessária, é importante, é competente, mas já ficou muito claro que no papel Deus fez o homem com autoridade. E o que aconteceu, então, para que esse propósito de Deus não esteja sendo atingido? Sim. Não é? Nós temos tantos conflitos, tantos divórcios, tantas separações. Então, o que seria? No capítulo 3, a gente vai encontrar a razão, não é? Então, quando o homem e a mulher pecam, caem, então agora Deus lança a maldição sobre a serpente, a maldição sobre a terra, e mostra as consequências do pecado ao homem e à mulher. Deus não nos amaldiçoa, amaldiçoa a terra, amaldiçoa também a serpente. E agora Deus diz quais as consequências do pecado. Capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus não estava aqui. O mandamento, isso não é mandamento de Deus. Marido, domine sua mulher. Sim. Não é. Isso aqui é uma consequência do pecado. É tanto que na tradução King James, que eu gosto muito, diz: a mulher, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Esse domínio é uma liderança opressiva em consequência dessa resistência da mulher em se submeter. Quem fez isso? O pecado. Todos nós, desde muito cedo, criança, nós temos uma resistência à obediência. É verdade. Muito cedo, 1 aninho de idade, o filho já está ali resistindo à mãe. E a gente se pergunta, de onde essa criança já aprendeu a ser desobediente? Já vem com ela, né? Exatamente. Meu neto tinha uns 4 anos de idade, o Eric, e ele chegou para mim, fazendo algumas peraltices, disse: seu pai e sua mãe lhe ensina tanto, por que você faz isso? Aí ele disse: vovó, por que é tão difícil obedecer? Olha só. Porque ele já estava sentindo na pele os efeitos do pecado, da resistência, da rebeldia. Então, nós como mulheres, se não for um efeito sobrenatural de Deus na nossa vida, em Cristo, então nós sempre estaremos sendo tentadas a resistir à liderança do marido. E é isso que Deus está aqui dizendo, como consequência do pecado, não só dor e sofrimento por ocasião do parto, dos filhos, da gestação, não é? Então, ele está falando também aqui dessa resistência que a mulher ia tentar controlar o marido. Sim. Sair de debaixo do propósito de Deus para cumprir a influência do pecado. 3 vezes no Antigo Testamento tem essa palavra desejo. A primeira vez é aqui no capítulo 3, que fala da mulher que está desejando influenciar o seu marido. E o marido forte, porque ele é o líder, Deus fez o homem também, né, com essa capacidade de liderança, todos os impulsos, o homem mais, os músculos, toda a fisiologia, a anatomia do homem exige, né, um pouco mais da sua... dessa liderança, de ser essa pessoa naturalmente mais forte, né? Exatamente, mais forte, não só fisicamente, mas emocionalmente. Nós somos bem mais frágeis, não é? Então ele tenta dominar a mulher, ao invés de se deixar dominar, por causa disso. Então isso é uma consequência do pecado. Deus não criou a mulher para ser dominada pelo homem, muito pelo contrário. Vimos no capítulo 1 que a mulher
pode dominar, sujeitar no céu, na Sim. terra. A gente hoje vê, né? Eu estava vendo outro dia um vídeo, uma mulher dirigindo um supersônico lá em Israel, uma coisa gigantesca, a mulher dominando, sujeitando, só. feminina, casada, sem problema. Sim, Não é? verdade. Nós já tivemos aqui no Brasil uma mulher líder da nação. Nós vemos na Bíblia Débora liderando, Sim. Esther. Então, não é essa capacidade de liderança da mulher, mas é no casamento. Tem que ter papéis, como instituição divina, tem que ter um líder, e o líder é o marido. Então, essa questão da mulher tentar influenciar, sair debaixo do plano de Deus, é uma consequência do pecado. Mas nós precisamos compreender, eu disse que tem 3 vezes essa palavra desejo. Sim. Então, tem em Gênesis 3, também tem em Gênesis capítulo 4, veja aí, e o versículo 7. Deus diz, o desejo do pecado vai subjugar Caim, mas ele deve dominar esse desejo. Sim. Então, o pecado vai levar Caim, não é? A exatamente o desejo do pecado, que é subjugar Caim. Mas Caim deveria dominar esse desejo. E em terceiro lugar, numa perspectiva já da vida em Cristo, Cantares de Salomão 7,10 diz, a mulher com tranquilidade, ela diz que o desejo do seu marido é para ela. Então, esse relacionamento restaurado em Cristo, conforme o que se vê lá em Cantares, que já é exatamente uma analogia do que seria o Messias, então nós temos já essa restauração prevista aí. Então, em Cristo, nós mulheres, com o fruto do Espírito, com a ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, a Evinha não é mais aquela Eva. Eva não deve ser mais igual a Eva, né, que passou pela em Adão e comeu fruto, e Adão também, né? Sim. A aquiescência de Adão em comer também do fruto, Sim. o pecado. Isso aqui não tem nada de mito, isso aqui é real, nós cremos perfeitamente na inerrância da Escritura, que isso aqui de fato existiu Adão e Eva, que de fato Deus criou o homem e a mulher. Então, a princípio, o propósito de Deus era esse, mas o pecado veio e agora nós resistimos como mulheres, não queremos obedecer ao Senhor, mas em Cristo, aquilo que Paulo diz, né? Cristo em vós. Então, Cristo em nós e nós em Cristo, permanecendo no amor de Cristo, nós vamos descobrir a beleza da harmonia e de que nós precisamos, como mulheres, realmente incentivar essa liderança do nosso marido. Nós não devemos anular nem descartar, muito pelo contrário, para que haja uma família bem-sucedida, feliz, harmoniosa. Toda esses conflitos, estas guerras e estas violências, não é, preconizada principalmente por esse movimento feminista, tem trazido sobrecarga para a mulher tem saído, e isso Deus amavelmente deixou o lar com o homem na liderança, para que nós, como mulheres, pudéssemos até respirar um pouco. Descansar, né? Descansar também, né? A mulher não é de ferro, então ela tem suas tarefas e o marido tem as suas, E com como esse Deus movimento- preconizou. E com esse movimento feminista, é interessante a gente frisar que trouxe essa sobrecarga exacerbada em cima da mulher. A gente vê hoje mulheres, isso trouxe problemas psicológicos, né? No meu pensamento, Sem eu vejo dúvida, mulheres sem dúvida. uma questão de depressão muito grande, crises gravíssimas de ansiedade, e interessante que em mulheres cada vez mais jovens. É. Você vê meninas novas, né? Mulheres jovens às vezes nem chegaram ao ponto do casamento, no final da sua juventude ali, da sua adolescência para a juventude, quando você pensa em casar, você já vê essas meninas já com essa carga tão pesada que vem por causa desses movimentos, né? Exato, de pensar assim, né? Então é contracultural, Sim. na verdade. Então a nossa cultura hoje não aceita muito aquilo, os preceitos bíblicos. Sim. Mas a gente vê que realmente, se você fizer qualquer pessoa, tirando os preconceitos, né? E suas ideologias, ela vai ver que Deus fez isso para o bem do casal, para que houvesse cooperação, unidade, ao invés de competição. Sim. Então, no casamento, é triste quando há competição. Então, a cooperação, a unidade é o que Deus
realmente planejou. Esse é o plano de Deus, unidade de ordem intelectual, procurar pensar, não é? Emocional, social, então espiritual, no sexo, como Deus disse, eram dois, uma só carne, Sim. a unidade física, que vai gerar a unidade biológica, que é o filho. Então, se analisarmos sem nenhum preconceito, sem ideologias, sem filosofias vãs, observando o que Deus, no seu amor, na sua soberania, na sua sabedoria, estabeleceu, nós vamos concordar, sem dúvida, de que esse é o jeito correto de ser família, de ser casamento. Glória a Deus. E a gente percebe, diante de tudo isso, toda essa bela explicação que a irmã Givanete deu, me ocorreu aqui também, que às vezes a gente só pensa que um dos castigos da mulher foi só ter dores de parto, Sim. mas não. Né? Às vezes a gente passa rapidinho pela palavra do Senhor e não analisa. Exato. E quando a gente entende que essa resistência ela é consequência do pecado, Exatamente. principalmente nós como os cristãos, temos que pedir ao Espírito Santo para trabalhar isso também na nossa vida. Exatamente. Não é só as dores do parto, É. porque fica muito focado nas dores do parto. Essas A dores são consequência, né? bem piores. São Porque piores. do parto são passageiras, temporais, a gente só tem uma certa idade. Teve Depois o dos menino 40, que gente, mas eu estou com 70 anos, ainda lido com esse problema. Sim. E até morrer nós vamos lidar, porque a nossa natureza pecaminosa, não é? Está aqui o pecado inerente. E todos nós temos dificuldade de obedecer. É verdade. Ninguém pode enganar, nem ser hipócrita. Verdade. A verdade é essa, que nós vivemos uma batalha mesmo, não é? Contra nós mesmos, a nossa natureza Sim. pecaminosa. E, infelizmente, hoje as pessoas não creem nem que existe pecado. Incrível. Então, não pode pensar assim como Não. nós acreditamos, porque não vê a luz da Escritura, né? Então, a mulher, quando ela... né, um ensinamento para nós aqui, também para você, que está nos assistindo, quando sentir essa resistência aí de Sim. não querer ser submissa, quando achar que a submissão é mais um problema do que um privilégio, é só repreender, porque isso aí vem do nosso espírito, da nossa natureza humana caída, né? Repreenda a si mesmo. Repreenda a si mesmo, em nome de Jesus. Aquilo que Paulo disse, subjugo o meu corpo e Sim. reduzo a servidão. Então, Sim. a nossa carne não pode ser senhora, não é? É verdade. O Senhor é Cristo na nossa vida. E a gente vê que a humanidade hoje ela está dessa maneira porque está deixando demais a carne reinar. A gente precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida contra a nossa própria vontade. Né? E o pior é que muitas pessoas, né, não compreendem, não vê o contexto bíblico e dizem, aqui o homem é quem domina. Exatamente. Então, Deus não, isso aqui não é um mandamento. Sim. Deus está mostrando a consequência do do pecado, que ia acontecer isso. Mas em Cristo nós podemos vivenciar aquilo que está lá em Cantares capítulo 7 e versículo 10, né? Que a mulher vai ver que o desejo do marido, ela é desejada pelo marido, ao invés dela desejar influenciar e liderar o marido, né? Então, um relacionamento feliz, abençoado, conforme Deus planejou. Glória a Deus. Então, minha irmã, tá aí os ensinamentos. A partir de hoje é uma guerra espiritual. Aprendemos isso aqui agora. Não é só coisa da sua cabeça, não. Às vezes é o inimigo tentando, né? Através da sua carne, porque isso vem de nós mesmos, também. né? Essa submissão, a gente precisa encarar ela como um privilégio. E como a irmã Givanete muito bem falou aqui, a mulher ela nasceu para ser aquela auxiliadora, aquela ajudadora, né? Aquela pessoa que está ali do lado. E tudo isso a gente vê como um privilégio. O cuidado de Deus para a mulher é isso aí. Né? Então, esse negócio de que a mulher tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tem que ser superior aos homens, isso é tudo coisa do inimigo para essa equipe nova que você levantou, humanas, ideias né? humanas. E a gente Ideologias. precisa seguir a palavra do Senhor e o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Não é verdade? Por isso que precisamos pensar biblicamente, né? Sim. E viver essa contracultura mesmo. Precisamos. Estudar a palavra do Senhor é fundamental para que a gente possa aprender, né? Não é por acaso que nós estamos aqui, a A Bíblia e a família. família, para podermos aprender à luz da Escritura, né? Como a gente pode se comportar, né? E hoje especificamente para as mulheres, mas também para os homens, ajudar também suas esposas, né? Sim. Dando seguimento aqui, a gente lê um texto de Efésios 5, 22, né? Que diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Irmã Estela, a submissão é uma responsabilidade exclusiva da mulher? O que diz a Bíblia? Lembrando aqui que o que vai ser analisado à luz da Bíblia é sempre pensando do casamento
à luz do casamento, né? Sim. Nunca fora do casamento. Sim. Então, submissão feminina dentro do casamento. Ao seu próprio marido, né? Como a Ao Bíblia seu diz. próprio marido. Então, nós vamos ler esse texto, né? Reler. Eu convido você que está em casa, que está nos assistindo. Irmã Givanete aqui, ela deu um panorâmica e entrou em vários assuntos que, no decorrer, nós vamos estar dando ênfase. Mas vamos ler Efésios 5, a partir do 21, né? O 21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A pergunta foi: a submissão é uma responsabilidade exclusiva da mulher? O que é que a Bíblia diz, né? Esse assunto aqui que Paulo, ele fala na carta aos Efésios, né? A partir do 21, e traz ensinamentos tanto para o homem como para a mulher. Nós vamos analisar o contexto antes e depois do versículo 21. Antes, Paulo está falando aqui de uma vida cheia do Espírito Santo. Foi falado aqui que a importância da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa controlar os nossos impulsos, os nossos desejos, né? Da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Então, Paulo aqui, ele está falando, não embriagueis com vinho, versículo 18, mas enchei-vos do Espírito. E ele fala aqui do resultado de uma vida cheia do Espírito, né? É uma vida que louva, que canta, que adora a Deus, que agradece a Deus e também que se sujeita uns aos outros, a sujeição mútua aqui, né? Que Paulo está falando, levando em consideração, né, o contexto que vem depois, onde ele vai se dirigir às mulheres especificamente, depois aos maridos, depois aos pais e filhos, né? E depois a servos e senhores. Então, essa sujeição mútua desses grupos, né, para que haja uma harmonia, para que haja realmente um resultado, né, abençoador, é necessário que haja essa sujeição mútua, né? Em vários momentos da vida, no relacionamento, nesses relacionamentos, vai ser necessário que um ceda para o outro, né? Agora, no versículo 22, Paulo se dirige especificamente à mulher dentro do casamento, que ela deve se sujeitar ao seu próprio marido, ao seu marido, como ao Senhor, né? Então, aqui é uma atividade específica da mulher, da sujeição ao marido. E a mútua é de todos os grupos relacionados aqui, que Paulo relaciona, de pais e filhos, marido e esposa. Então, dentro do relacionamento conjugal, com certeza vai existir momentos onde o marido vai precisar ceder. E quando ele ama a esposa, ele também, de certa forma, está se submetendo, né? Submetendo primeiro a Deus, porque essa submissão primeiro é a Deus. Tanto da mulher como do marido, então, como dos filhos, tudo é uma submissão primeiro a Deus e ao outro. Então, a importância, né? Essa responsabilidade, na verdade, é de todos, como eu já falei, né? Segundo o texto bíblico deixa claro, e a importância da gente viver uma vida, né, de comunhão com Deus, uma vida onde, como Paulo disse, né, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós deixamos que Cristo vive em nós, né, que Ele haja no nosso coração, nossos desejos, nossas vontades, elas ficam em segundo plano, né? Então, por amor ao Senhor. E essa submissão não é uma submissão imposta, né? É uma submissão penosa, mas é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de levar a carga do outro, de assumir a responsabilidade. Então, é realmente algo voluntário, né? Voluntário, que parte do coração, né, da mulher.
Então, alguém pode pensar assim, mas eu me submeter a um marido que não me ama, que não me corresponde esse amor, né? Não é fácil, é difícil. Realmente é difícil. O princípio bíblico aqui é submissão como ao Senhor. Então, precisamos agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, Deus nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Então, quando há essa sujeição mútua, né, dos grupos, dos relacionamentos, que Paulo ele cita aqui, quando há isso, existe um alinhamento, né? Porque, na verdade, todo ser humano, ele vive debaixo de alguma autoridade, né? Nós vivemos debaixo de alguma autoridade. Em algum lugar, em algum setor da nossa vida, precisamos estar debaixo de autoridade, para que haja uma organização, uma harmonia, uma ordem, né? Se precisa estar debaixo de autoridade, né? Então, a autoridade masculina dentro do lar foi uma autoridade constituída por Deus. E nós, como mulheres, precisamos respeitar isso e agradar ao nosso Senhor, Deus. Porque quando a mulher ela deixa de ser submissa ao seu marido, ela está desobedecendo a Deus. Seria mais ou menos por esse princípio. Sim. Que às vezes assim, né, a gente vê que, mas parece, entre aspas, banal, que é o que na sociedade atual vive hoje, que a submissão é algo banal, mas quando você olha por esse lado, estudando a palavra do Senhor, você percebe isso, então você está, entre aspas, não só deixando de submeter ao marido, mas também deixando de obedecer a Deus, de agradar a Deus, né? Então, é algo, né, que não... A palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus como regra de fé, de prática para a sua vida, se você crê na palavra de Deus e você deseja no coração guardá-la, você vai atentar para aquilo que ela ensina. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós temos ensinamentos, orientações da parte de Deus na palavra, né? Então, quando isso não acontece no lar, as consequências vêm. Então, quando as partes negligenciam o seu papel dentro do lar, as consequências vêm para a família. Sim. E quando acontece isso, não vem só para o marido ou a esposa, vem para os filhos. O conjunto todo. Então, todos são afetados quando há uma desobediência dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. A gente já viu em programas anteriores, inclusive, falando sobre esses papéis, né? A gente já viu, né, já foi falado, né, sobre o marido, né, que faz essa liderança amorosa, sobre os filhos que honram os pais, a mulher que é submissa. Então, como a senhora está falando aí, quando cada um exerce o seu papel, né, segundo a palavra de Deus nos instrui, a família ela vai bem, mesmo que passe por dificuldades e percalços, mas a família ela vai bem quando cada um submete-se ao seu papel, como a senhora disse aí, sujeitando-vos, né, uns aos outros, cada um desenvolvendo ali. É como se fosse, a gente podia fazer uma ilustração de uma catraca, né? Ela anda bem direitinho se ela estiver bem encaixadinha, né? E lembrando que quando se fala dessa sujeição mútua do capítulo 21, isso não diz que o marido tem que se sujeitar à mulher, sim. né? O texto não diz isso. O texto, quando vai falar especificamente para a mulher, diz para a mulher sujeitar ao marido. Sim. Né? Isso deve ficar bem claro. Isso vem para a mulher. Agora, essa sujeição mútua é de todos esses grupos. Sim. Né? Para que haja uma organização. Cada um exercendo o seu papel. Nós precisamos ver, só tem uma citação bíblica que fala na sujeição mútua do marido e da mulher. Na relação. Na relação sexual, isso está muito claro lá em 1 Coríntios 7, né? Sim. Não sei se você... Não, 1 Coríntios capítulo 7, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então isso aqui está falando exatamente de submissão mútua, de direito mútuo, de autoridade mútua. Sim, onde os dois exercem a mesma... Eles estão no mesmo patamar. Exatamente. Quando entra pelo lado da intimidade. A única vez para a gente deixar claro deixar isso. claro, não é? Porque aí
É tanto que não dá para a gente analisar esse contexto todo, né? Porque Sim. aqui a gente está analisando a submissão Submissão. feminina, mas é bom lembrar isso aqui, né? Mas você foi muito feliz, né? De dizer, e está muito certo, de que a Bíblia é claríssima em pelo menos 4 referências bíblicas no Novo Testamento. Colossenses 3,18, Efésios 5, 1 de Pedro capítulo 3 e também Tito, capítulo 2. Então, são várias citações bíblicas, sem contar que no princípio, Sim. já ficou muito claro, no Antigo Testamento. Sim. Então, isso é, eu diria assim, claríssimo na Escritura. De uma clareza que não tem como a gente esconder. Nem dizer que não sabe. Dizer sabe que não sabe. Onde é que disseram que está escrito, está muito claro. Exatamente, está muito claro. Falando dessa questão da submissão, a gente percebe essa banalização da submissão, e eu queria fazer uma pergunta. Essa submissão da mulher para com seu marido significa aí uma inferioridade? Não, não. Eu acho até que essa resposta foi até um pouco respondida quando a irmã Sim. Joanete fez aquele, né, Aquela- aquela panorâmica Sim. ali de Gênesis, quando fala, né, da importância da mulher na criação, né, que ela foi criada para complementar, né, auxiliar o homem, Sim. corresponder àquilo que estava faltando. E Deus, na sua soberania, ele sabia que quanto a mulher era importante para o homem. Então, não existe, né? Isso é, na verdade, se tem o mundo, ele mostra assim um olhar para a questão da submissão como se fosse alguém que fosse inferior, que fosse fraco, né? Porque se submete, Sim. né? E a Bíblia não mostra isso, né? Então, essa submissão, como a irmã Juliette também falou, feminina, é acima de tudo funcional e não essencial. A essência do ser humano, né, tanto o homem como a mulher, são iguais, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança e fez a mulher diferente. Então, existe ali, na sua essência, são iguais, né, tem o mesmo valor. Sim. Diante de Deus, diante do mundo, né? No capítulo 1 de Gênesis, né, iguais no ser. No ser. No ser. No ser e no fazer, porque agora aqui, no capítulo 2, é que muda. Né? É verdade. Mas, Então, mas criados à imagem de Deus, o casal, o homem e a mulher, né? Então, nós não encontramos Essa desvalorização, essa né? desvalorização, essa inferioridade na mulher, pelo fato de ela ser uma ajudadora na liderança do seu esposo. Porque se faltar essa ajuda dela nessa liderança, talvez essa liderança não vá para frente. Não seja eficiente, Não né? seja eficiente. Então, em Gálatas 3:28, né? Vamos ler esse versículo? Gálatas 3:28. Paulo também fala, né, sobre a questão da hierarquia. 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem, acho que não é aqui não, aí, pode mas continuar. esses aqui também. Escravo, É no final. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso. nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Exatamente. Então, essa unidade do qual a irmã Joana também falou, né? Do Essa ser, né? unidade do ser, né? Que não existe diferença de valores, né? De pessoas, mas o texto diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, a importância, né, de tudo isso. Também eu gostaria de ler 1 Coríntios 11:3, né, que justamente fala do que eu ia... 1 Coríntios 11:3. Você acompanha, você que está em casa, né, Sim. Então, saltando. com a sua Bíblia, e vamos juntos Quer que eu entender. Leia.
Mas adiantar. quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, essa ordem, né, de hierarquia, Sim. né, de organização, Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, e o homem, cabeça da mulher. Isso fala da autoridade, Sim. né? E isso daí não diminui a sua essência, Sim. né? Não diminui. A mulher não perde o seu valor por Não, ser liderada, de forma né? alguma. A submissão da mulher ao homem não é uma questão de superioridade do homem ou inferioridade da mulher. Cristo não é inferior a Deus, ele é coigual, coeterno e co-substancial com o Pai. Porém, Cristo se submeteu ao Pai. Uhum. Então, mesmo sendo Deus, a mesma essência, ele Sim. não deixou de ser Deus. Sim. Mas ele se submeteu. A gente vê lá em João 14, 28, quando diz assim: ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Então, quando Jesus disse essa expressão, ele estava realmente se submetendo ao Pai, né? A liderança do A pai. liderança do Pai. E eu achei interessante, aqui uma Keller descreve a beleza e dignidade dessa hierarquia da Trindade. Ele diz assim: o Filho sujeita ao Pai e assume o papel subordinado. O Pai aceita esse presente, mas depois exalta o Filho à mais elevada posição. Cada um deseja exaltar o outro. Cada um deseja agradar o outro. O Filho se sujeita à liderança do Pai com atitude desprendida, alegre e voluntária. E o Filho assume o papel subordinado e, nesse momento, mostra grandeza e não fraqueza. Olha. Então, essa sujeição não diminui nada. O valor do outro. Não. Mas essa submissão, né, do Pai, de Jesus ao Pai, né, só faz enriquecer, né, mostrar grandeza e não fraqueza. Sim. Né? E a Bíblia diz que Deus exaltou ele à mais alta posição. Soberanamente, né? E é maravilhoso. Então, mulher, você é privilegiada e honrada pelo Senhor para ser submissa ao seu marido, né? A gente deixa isso aqui bem frisado, porque essa questão da submissão é ao seu próprio marido. Porque às vezes tem homem, né, que pensa o machismo, né, que toda mulher tem que quer mandar em todas, né? A Bíblia não ensina isso. E as mulheres têm que estar também muito bem ensinadas. E até para que no Ficar casamento. atenta a isso, né? Os namorados também, né? Sim, Sem muito bem dúvida, lembrado. muito bem lembrado. Os Às vezes é namorados, o noivo noivos, que quer né? mandar, né? Porque você já é quase uma esposa, mas não é esposa. Quando for esposa, No casamento. exerce aí o papel dessa submissão. Então, mulher, você que não é casada, ainda não está nesse patamar da submissão ao seu próprio marido, como a palavra de Deus está nos ensinando. Sinta-se privilegiada e honrada em ser submissa, você que é casada ao seu marido. Nós vamos ouvir agora um louvor. Na volta a gente retoma aqui o assunto que está maravilhoso. Se você tiver com papel e caneta aí anotando, vai adquirir conhecimentos profundos para você, para sua vida. Amém? Vamos ouvir este louvor. Na volta a gente retorna com mais exposição da palavra do Senhor. Eu sou amada do coração do Pai, cuidada pelo seu amor, com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou menina dos olhos, sou sua flor. O seu amor por mim Jesus provou, meu grande amigo, meu ajudador. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas, nessa geração vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, nessa geração vamos brilhar. Mulheres virtuosas, mais do que joias
que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Eu sou mulher em quem se pode confiar. Em minha casa nada faltará e tudo que faço prosperará. Eu sou mulher batalhadora e de oração, guardando minha família na unção. Os meus amados cuidados estão. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nessa geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, vamos brilhar, vamos brilhar. Glória a Deus por este louvor que nós temos ouvido agora e glória a Deus também por este programa e por essa temática. Estávamos conversando aqui no intervalo como a gente aprende a palavra do Senhor, como a gente aprende quando a gente se dedica ao estudo da palavra do Senhor, e tivemos ensinamentos maravilhosos aqui nessa noite, nesse programa Bíblia e a Família, o programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, aqui na Paraíba. Uma igreja que tem um propósito de ser semelhante a Cristo, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade aberta que o Senhor tem nos concedido também pela liderança do nosso pastor Djalma Silva, aproveitando para cumprimentá-lo e agradecer a Deus por essa porta aberta onde nós temos o privilégio de adquirir estes conhecimentos para nossas vidas, porque o nosso objetivo, vocês concordam comigo, que é sempre crescer no conhecimento, crescer na palavra do Senhor, para que possamos ter uma vida bem pertinho de Deus, mais próximas a Ele, mais semelhantes a Ele. E a gente consegue isso através da nossa comunhão com Ele e do aprendizado da palavra do Senhor. Então, eu vou repetir o que eu disse lá no começo: compartilha nas redes sociais esse conteúdo, esse vídeo, né, naquela setinha que tem assim pro lado ali no YouTube. Se você não sabe, pergunta a alguém da sua casa, que os mais jovens aí podem ensinar, tá bom? Para que essa palavra de Deus possa edificar e alcançar mais vidas, tá bom? Coloca aí nos grupos, que nosso objetivo é esse, aprender a palavra do Senhor e que a sua casa, a sua vida também sejam edificadas. Continuando aqui, foi falado aqui hoje, né, sobre o esposo e a esposa são iguais no ser, mas são diferentes no fazer. Irmã Givanete, a senhora poderia explanar melhor isso? Sim, sem dúvida. Quando nós falamos em Gênesis 1, nós dissemos que o homem e a mulher são iguais no ser e no fazer. Agora, no capítulo 2, eles são iguais no ser, mas são diferentes no fazer, porque eles têm papéis distintos. Sim. Então, isso a gente já falou. Na verdade, o fato é que a mulher submissa à esposa, como é ordenado pelo Senhor, e o marido, com a sua autoridade amorosa, isso deveria ser cultivado, porque só assim eles teriam um casamento mais harmonioso, Sim. mais feliz. Porque no casamento é unidade, é cooperação, não é competição. E também não há sócio majoritário. Quer dizer, ninguém tem número de cotas maior. Então somos iguais, com o fazer diferente, papéis distintos, responsabilidades, atos, são diferentes, são distintos. Para que a gente entenda a beleza e a grandeza desta ordem divina, basta observar que a submissão da mulher ao marido reflete
faz uma analogia, ou ainda é uma verdade paralela, essa submissão da mulher ao marido, paralelamente, se compara a submissão da igreja a Cristo. Sim. Então, nós como igreja somos submissas ao nosso Mestre e Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo. De igual modo, a autoridade do homem como cabeça da mulher tem uma analogia com Cristo. Então, Cristo morreu, se sacrificou pela sua igreja. Então, o homem também, essa liderança amorosa, sacrificial, se reflete também nessa verdade paralela de Cristo. Então, o que é que nós podíamos resumir? O matrimônio deve ser cristocêntrico. Sim. E que a submissão da mulher e a autoridade do homem são verdades de uma mesma moeda. Então, de um lado, nós vamos ver a submissão da igreja a Cristo como uma verdade. E, por outro lado, vamos ver a autoridade do homem como Cristo é a autoridade, e isso adquirido na cruz de forma sacrificial. E é um sacrifício para o homem também. Às vezes, as pessoas pensam assim, a submissão da mulher é muita injustiça. O homem é que é autoridade sacrificial. É difícil também. Dificílimo. Demais. É porque as pessoas querem perverter a palavra Sim. e realmente querem colocar a sua própria ideia da Escritura. Mas se analisarmos a Escritura, o matrimônio é cristocêntrico. Enfim, termina na cruz. É a cruz. Então, na cruz, a igreja se submete a Cristo, como o senhorio de Cristo ali, e o homem é a autoridade sacrificial, amorosa, porque também Cristo fez isso ali. Então, na cruz se encontra submissão e autoridade, amor e justiça. Então, assim também o casamento, o matrimônio, deve ser cristocêntrico. Então, em Cristo, nós teremos exatamente um lar, onde, se estamos em Cristo, Jesus é exaltado no nosso lar, a glória toda é para Ele. Então teremos exatamente a glória de Deus ali no casamento. E o casamento deve exatamente homem e mulher, marido e esposa, submissos à cruz. Então na cruz nós nos encontramos. Ali está a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a sua grandeza. Também no matrimônio a gente vê que na cruz nós nos encontramos. Se o marido e a mulher se encontrarem na cruz, vai ser verdade. muita felicidade. Grandeza, né? Verdade. Porque são verdades de uma mesma moeda. Matrimônio cristocêntrico, onde o Senhor é exaltado e a mulher se submete ao seu próprio marido e de todo o coração. Já foi dito aqui que ninguém é forçado a submeter, é voluntário. Quando a Bíblia diz, se submeta a mulher como convém ao Senhor. Não é assim que diz? Isso. Como convém Como ao Senhor. Então, o que é que significa isso? É um ato de obediência ao Senhor. Muito claro, Colossenses 3,18, como Efésios também. Então, o que seria a esposa e o esposo iguais no ser e diferentes no fazer? São verdades de uma mesma moeda. É ser submissa, é o homem ter autoridade, é ser cristocêntrico, é se encontrar na cruz, porque na cruz nós vamos encontrar submissão e vamos encontrar também Cristo se sacrificando pela sua igreja, que a analogia é muito clara e se enaltece, isso deixa o casamento assim de um valor incomparável. É verdade. É um valor incomparável, porque o marido é comparado a Cristo. Veja que figura, que analogia. Que privilégio, né? Que privilégio. E a mulher é a igreja. Que A igreja privilégio é também. A noiva de Cristo. Então, e tudo isso nós devemos ao sacrifício de Cristo, que possibilitou um matrimônio cristocêntrico e onde o seu nome é exaltado e a cruz está ali, não só como um símbolo, mas de fato. A luz da cruz nos leva a ter esta submissão prazerosa e essa autoridade amorosa. É interessante que eu tenho um hábito, né, na minha casa de orar pelo meu casamento, né, com meu esposo. E eu sempre, desde muito nova, eu sempre orei, Senhor, que o teu amor
venha sobre as nossas vidas, sobre o nosso relacionamento. Então, esse amor que vem de Deus, ele vai exercer a liderança dele e a minha submissão se torna algo natural e prazeroso. É claro que existem as questões, né, da gente estar sempre subjugando a nossa carne, matando ela, acabando com ela, porque ela vai querer dominar naturalmente, né? E a gente precisa estar em contato com o Espírito Santo aquela direto. história é orar e vigiar. E vigiar, é fazer os dois papéis. Mas quando a gente recebe, pede esse amor do Senhor, né? Esse amor do Senhor que transborda dentro do lar, aí fica um pouquinho mais mais fácil. cheio do Espírito você estiver, tanto mais essa submissão vai ser prazerosa. Vai ser prazerosa. É como a oração, você tem prazer, porque Sim. você está cheio do Espírito. Você tem prazer. Orar é uma coisa assim muito chata para quem não tem é essa cheio do intimidade, Espírito né? Santo, não é? Então o Espírito Santo, ele nos leva a orar com prazer, ele nos leva a nos submeter ao marido com prazer. Sim. Então, o trabalho de Deus é uma obra sobrenatural. De Maravilhosa. nós mesmas, não é? Nós não conseguimos. Por isso que temos que glorificar. Glória a Deus, Glória né? a Deus Uma mesmo. pessoa Pela cheia do situação. Espírito Santo, até o humor, né? É. Tudo. É verdade. Ela é diferenciada, você percebe assim, né? A pessoa... Ela não percebe nem quando é ofendida. É verdade. Os outros que estão ao redor podem até perceber e você não... É. Assim, porque realmente é o Espírito Santo, é a ajuda de Deus na nossa vida que nos capacita a nos submeter. A É ter uma verdade. vida- Eu acho que o que a gente mais precisa hoje nos dias que a gente vive nessa sociedade terrível, né? Porque a coisa está desandando de uma maneira alarmante. A gente vê, né? Feminismo, ideologia de gênero, é uma coisa muito complicada. E a gente percebe que a gente precisa estar muito perto de Deus Sim. para conseguir desenvolver esses papéis, né? Porque o casamento hoje ele é banalizado. Não se casa mais, né? É brega, né? Os jovens falam, né? Já para nós, casamento, passou o de matrimônio é cristocêntrico. É Cristo, ou seja, esse na privilégio, cruz, né? A gente se encontra lá, a sabedoria de Deus, o amor de Deus e a sua soberania. Isso tem que ser muito, porque é inquestionável, não é isso? Porque a gente tem que ver que Deus é soberano, Ele fez com sabedoria. Tanto que eu gosto daquela expressão, não é, de Coríntios 11, diz... O homem não depende da mulher, nem a mulher depende Sim. do homem. Na verdade, deixa eu ver se Acho é que foi assim mesmo. Gálatas 3:28, não que a senhora disse? É o Judeu, 11. nem Não, foi o 11. É o 11, É o 11 diz mesmo. assim, é 11 e não depende, Sim. diz assim, versículo de número, portanto a mulher deve ter sobre si, todavia o varão ser mulher, versículo de número 12, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. É esse texto que eu queria, mas tem uma versão que usa depende, eu não sei bem, é esse que eu estava querendo ver, mas tudo bem. O fato é que ninguém vai se orgulhar, porque é líder, nem a mulher vai também achar ruim, não Achar é? penoso, né? Achar ser submissa. penoso, porque do jeito que o homem, a mulher provém do homem, o homem também provém da mulher, nasce Sim, da que mulher. vem dela, né? Gerada através da Então, mulher. de quem é a glória? É de Deus, porque dele provém tudo, não é? E como disse a irmã Giovanete, o mais importante é que nós nos encontremos Na cruz. na cruz, aos pés da cruz. E entenda, minha amada irmã, meu amado irmão também, você que está assistindo, que obedecer a Deus, aos seus princípios, à sua palavra, e para você, mulher que está assistindo, você que é uma mulher casada, porque esse tema, né, a gente vai frisar aqui, que esse tema é para você, mulher casada, porque a submissão ela é ao seu próprio marido, sinta-se privilegiada de ser submissa ao seu marido, porque você está cumprindo, né, a palavra do Senhor, e isso é maravilhoso para nós, né, a mulher... As feministas dizem que a mulher é desvalorizada. Pelo contrário, Deus ama demais as mulheres, valoriza demais as mulheres, temos mulheres importantes nas escrituras. A mulher tem a capacidade de gerar, né? O homem pode, né, é o líder, é o cabeça de tudo, mas quem é capaz de gerar é a mulher. Então você vê os privilégios que o Senhor deu para você, mulher. Então faça isso para a glória de Deus e sabendo que nós dependemos demais dele. Então nós estamos aqui com esse tema, submissão, e tem uma pergunta aqui que já foi até, se você prestou atenção, você já viu que já foi falado. Então a gente vai só retomar aqui. A submissão feminina no casamento, ela é uma opção? Tratando dessa opção, né? Se essa submissão ela é opcional, né? Uma pergunta. Isso implica, né? A autonomia apenas masculina no lar?
Olha, pelo que a gente viu na palavra de Deus, né, em Efésios 5:22, a gente não vê no texto, né, como algo opcional. Mas é muito claro, mulheres sejam sujeitas a seu marido como ao Senhor. Então, o verbo ali, ele está no imperativo. Na maioria dos manuscritos, né, está no imperativo. Os manuscritos onde foram os originais, né, que foram tirados os textos. Então, na maioria, está no imperativo o verbo. São poucos que não se encontra o verbo. Sim. Em Colossenses 3:18, que diz: mulheres, sede sujeitas, submissas ao seu marido, o verbo está no imperativo presente, ou seja, exige uma submissão contínua e não ocasional. Então, é algo contínuo, né? Essa submissão não é algo por ocasião. E 3:18 ele enfatiza essa submissão. Então, é uma ordem divina. Está muito claro na palavra. Apesar de ser algo voluntário, né, como foi falado aqui, a submissão ser algo voluntário, mas ela não é opcional. Ou seja, eu não vou ser submissa se for confortável para mim, né, se eu for correspondida, por exemplo, né? Se o marido não for crente. E se pois é. Então, a Bíblia aqui não abre nenhuma exceção. É para todas as mulheres, em relação ao seu marido, serem submissas. Então não seria opcional, assim, né? Não seria opcional. E não implica na autonomia do homem no lar. O homem, Deus deu realmente autoridade, né, como líder do lar, porém essa liderança ela não implica nessa autonomia ao ponto do homem dizer assim, eu que vou tomar todas as decisões sem ouvir ninguém, né? Porque até a mulher, quando Deus deu a mulher ao homem para complementar ele, para corresponder a ele. Para ajudá-lo também, ajudá-lo. Né? Então, a mulher, ela não pode se anular como pessoa, né? Foi falado aqui de algumas lideranças, mulheres que lideram no meio profissional, e às vezes até melhor do que os homens, né? Então, mas dentro do lar, foi muito claro que a liderança é a masculina. Porém, a mulher não deve se anular como pessoa, nem como ajudadora. Sem dúvida. E que você estava falando, né, na questão da autonomia, eu estava procurando aquele texto de independente, exatamente 1 Coríntios 11:11, é porque é na NVI. Então, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Quer dizer, ele não tem essa autonomia. Pois é. Porque o fato da mulher veio do homem, o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então, essa submissão da mulher não é uma submissão irrestrita, incondicional, total. Porque uma submissão absoluta, irrestrita, total, incondicional é a nossa submissão a Deus. Sim. Então, por isso que diz também que é submissão como ao Senhor, porque é obediência ao Senhor. Então, se o marido quiser que a mulher faça alguma prática pecaminosa, qualquer que seja ela, contrária ao Senhor, então a mulher não é mais submissa nesse aspecto. Entendi. Porque ela é, antes dela ser submissa ao marido, ela é ao Senhor. Então, ela tem que compreender isso. Ela pode se recusar a cumprir, né, aquela... Exato. Agora, se o esposo não é crente, não é? Sim, é uma dúvida muito pertinente. Então, e a mulher mas ele consente em viver com ela, ela não deve deixar. Paulo é muito claro no capítulo 7 de 1 Coríntios. De igual modo, não é assim como a mulher pode ter um marido descrente, ou um marido ter uma mulher descrente, se o cônjuge
que não é crente aceita viver, então a Bíblia diz que não deixe. Porque o que Deus ajuntou não separe o homem. Agora, se esse homem ou esta mulher não crente exige do seu cônjuge crente atos pecaminosos, Sim. então agora, antes de ser submisso ao marido ou à mulher, ao cônjuge, nós somos submissos a Cristo. Isso tem que também ficar muito claro aqui, não é? Por isso que é submissão como ao Senhor. E eu gosto de Colossenses, né, 13:18, né? Porque ele diz, convém, essa palavrinha, como convém, né, ao Senhor. Como convém ao Senhor, no Senhor. Colossenses 3:18 é como convém ao Senhor. Então é um ato de obediência ao Senhor, o fato de ser submissa. Então, se eu sou submissa por um ato de obediência ao Senhor, então todas as minhas atitudes implicam em obediência ao Senhor. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa. Né? Quando fala daquela que a gente leu aqui, de 1 Coríntios 7:5, que o homem não tem autoridade sobre o corpo da mulher, né? A mulher no corpo do homem, que a gente falou que ali é submissão mútua. Então, também ali, na relação sexual, se o marido, o cônjuge, quiser uma prática pecaminosa, pecaminosa, ela pode rejeitar. Sem dúvida nenhuma. Lógico que é muito bom lembrar uma coisa que a gente não lembrou aqui ainda, porque o assunto está muito vasto. Sim. Quando Paulo encerra o capítulo 5 de Efésios, ele dá o motivo também da submissão. Ele fala que a mulher deve respeitar, honrar o marido. Reverenciar, né? Reverenciar, dependendo da versão, né? Respeitar, honrar, reverenciar. É tanto que diz que Sara chamou Abraão de Senhor. Senhor. É o fato do temor, da reverência, do respeito. Sim. Então, você pode rejeitar uma ação pecaminosa. Com respeito. Respeitando, você também não vai ser... Ignorante, grossa, exatamente. né? Assim como nós tratamos os nossos filhos, né? Que são às vezes rebeldes, desobedientes, e nós não vamos irritar os nossos filhos e retribuir com a mesma moeda. Né? Então a gente não vai retribuir o mal com o mal. Então a gente tem a forma correta, é aquela história que Paulo diz em Efésios, uma verdade com amor, com respeito. Porque muitas vezes, já houve testemunhos, né, um tempo atrás, para mim, de que o marido pedia à esposa uma atitude na área íntima, na área sexual, onde aquilo era pecaminoso, onde a esposa me disse. E ela ficou naquela situação, ele ficou muito bravo, né? Porque não, você é submissa a mim, tem que fazer tudo que eu quero. E ela, mas não é assim, meu filho. Foi com sabedoria, conversou, ele não gostou, ficou chateado, enfim. E aí houve essa pergunta, né? Mas agora o que eu faço? Me submeto ao marido, e aí na época eu me lembro, né, da gente ter trabalhado nessa passagem. É como ao Senhor, você se submete ao seu marido. É como o seu marido diz, vamos assaltar um banco. Você não vai fazer isso porque isso é errado. Não, mas eu sou submissa ao meu marido, mas as coisas não são assim. A gente precisa entender a luz da palavra de Deus. Isso é interessante, né? Eu me lembrei. Sim. Essa questão aí envolve muita coisa no relacionamento, né? Porque a questão, ela falou mais diretamente, né, a questão sexual, né? Sim. Mas assim, comportamentos errados, né, biblicamente, né? Às vezes o fato da mulher ver o marido e ver, eu tenho que me submeter a ele, então eu não posso contrariar ele. Contra-argumentar. Não é assim, não né? posso mostrar na palavra, olha, isso daqui é assim que Deus com quer, sabedoria, né? Com sabedoria. Falar. Às vezes ela fica... Ela se anula, como você mesmo disse. Né? Se omite. Por quê? Porque ela tem na mente que submissão, isso já é outro extremo, né? Que tem na mente que submissão é aceitar tudo. Então, não é submissão absoluta, vamos deixar claro, é uma submissão relativa. Relativa. Porque absoluta só a Deus. É como a autoridade, também aos governos, não é? Sim. Então, sai uma lei, por exemplo, a lei do aborto. Sim. Então, eu vou obedecer essa lei? Não. Então, e a Bíblia diz que nós devemos submeter à autoridade. Sim. Mas essa autoridade, essa submissão não é uma submissão absoluta. É relativa. Porque a única submissão absoluta é a Deus. Submissão, vírgula, depende. Sim. Então, isso também tem que ficar muito claro para que as pessoas, como você
bem disse aí, a mulher não pode se anular e achar que não é participativa. Que ela não é participativa, que ela não pode ser valorizada, ela não vai pode... chegar até a contemplar a destruição do seu lar sem fazer nada. Sim. Sim, sem dúvida. Isso não é mulher sábia, isso é uma mulher tola. Tola, que destrói a própria casa. Que Então, bate palmas e aplaude um marido que realmente está fazendo tudo errado. Tudo errado. Isso na área das finanças. Sim, Também, não é? Então, a mulher é ajudadora. sim. Ela não é anuladora, ela não está ela não pode fazer nada, não é isso? Não é isso. Se ajudar, então você pode ajudar também, dizendo, olha, o caminho Não é esse não é daí. bem por aí. Você pode até não querer percorrer esse caminho, não é? Sim. E a gente vê muitos homens dando testemunho às vezes. Se eu tivesse ouvido minha mulher... E às vezes dá aquela vontadezinha de dizer assim, eu avisei. Então a gente precisa... mas a mulher também erra, Sim, né? com muito. É bom lembrar isso também. Na verdade, nós somos muito dependentes de Deus, da sua graça, É. para conseguirmos acertar na nossa vida, né? Então a gente, só para deixar claro que as perguntas que nós fizemos, né, que essa submissão ela não é uma submissão opcional, né? Ela precisa ser praticada ao marido, a gente precisa frisar, não é uma submissão cega, né? Ela é relativa, porque é como ao Senhor, então você não vai fazer práticas que vão desagradar ao Senhor, porque antes de amar ao seu marido e ser submissa a ele, você ama ao seu Deus e é submissa a Deus. É a questão do equilíbrio escriturístico, né? A Bíblia é tremendo, é fantástico, é maravilhoso, porque ela realmente é a luz que nos direciona. Então, o equilíbrio escriturístico que mostra todos os detalhes. Sim. Então, tudo... A Bíblia realmente é suficiente, não é? É inerrante, é suficiente, é autoritária. Nós Isso aí, precisamos mulher. nos render. Então, mais do que nunca, a gente se encanta com a Bíblia. Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eu mesma estou maravilhada aqui hoje, porque eu aprendi demais a palavra de Deus. E existem algumas dúvidas que muitas das vezes muitas mulheres tinham e que as irmãs sabiamente aqui responderam. Se você tem um marido descrente, ou um marido que exige de você, né, práticas contrárias à palavra do Senhor, ou mesmo que o seu marido não lidere, porque acontece muitas vezes dentro do lar, quando o marido não lidera, a mulher às vezes tem que assumir tem que esse estimular papel, essa liderança. em vez da mulher. tomar frente. Seria esse o conselho, eu queria, né, iria fazer essa pergunta a vocês, isso assim, quando o marido não lidera, ela toma frente ou ela estimula? Olha, só numa emergência ela tem que tomar, né? Porque não vai Emergência deixar as tem coisas. Houve necessidade. A questão da mulher sábia, né? Sim. Mas a mulher sempre deve estimular, não é? Essa liderança. Às Deve vezes ela estimular. é mais Fomentar. rápida, né? Sim. É mais rápida. Né? O Nas homem é mais lento, decisões. né? Geralmente os homens eles têm essa um pouco mais devagar, né? E você precisa de uma atitude rápida, o marido não tomou aquela liderança em relação ao filho, por exemplo. Você toma uma atitude depois, sabiamente peça o Espírito Santo, né, para lhe guiar, para que você ajude o seu marido a exercer o papel. A gente que ele vê tem que isso lá exercer. em Abigail, né? Sim, Uma sem figura dúvida. que mostra que o marido não fez o que deveria fazer e ela salvou a família fazendo O que devia fazer. E ele teve a consequência do ato dele por não ter feito as coisas direito, né? Então, para que você salve a sua família, você precisa estimular, né, o seu marido a exercer essa liderança. E se seu marido não é Fomentar a liderança dele e a sua submissão. a sua submissão. E se seu marido não é um servo do Senhor ainda, continue orando, né? Todos nós oramos sempre aqui pelas nossas irmãs que têm os esposos que ainda não servem ao Senhor, continue orando. E tem irmãos também, né? Tem irmãos que têm esposas também. que não servem ao Senhor. Então a gente sempre dá a prática do caminho da oração e do aconselhamento, né? E que se essa liderança for contrária à palavra do Senhor, então aí você obedece à palavra do Senhor e a Cristo, que é o nosso soberano. Nós iremos para mais um louvor e no final nós iremos as conclusões finais, os últimos conselhos aí para fechar com chave de ouro esse programa. Vamos a esse louvor no nome de Jesus. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como este, eu me levanto e digo sim. Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da
nação, poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Rabi, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, sunamita, o meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como esse. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como este, eu me levanto e digo sim. Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Rabi, sou Jael, a boa parte escolhi. Eu sou Ana, sunamita, o meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Rabi, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, sunamita, o meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Glória a Deus, irmãos, estamos de volta. Neste momento nós iremos fazer nossas considerações finais. Agradecemos ao nosso Deus por este programa, irmã Givanete. É sempre um privilégio, né, poder estarmos aqui juntos, refletindo na poderosa palavra de Deus. Então agradeço a Deus esta oportunidade e certamente estaremos de volta, né, para Em nome de Jesus. trazer outros Temas importantes. temas, né? Muito Glória a bem. Deus. Então seria isso. E meu conselho, né, que nós possamos realmente manter esse matrimônio cristocêntrico e que possamos nos inspirar na cruz para ser mulheres submissas. Na cruz, Cristo estava submetendo ao Pai, enquanto derramava o seu sangue para ser o nosso grande líder, o nosso grande mestre, nosso Senhor. Então que possamos manter esse matrimônio cristocêntrico, onde a nossa casa seja um altar e essa submissão seja prazerosa em Cristo. Glória a Deus. Irmã Estela, suas considerações finais. Tem algum conselho que queira dar? É o conselho da palavra de Deus, né? Que a gente, Sim. tudo isso que a gente falou, que falamos dentro da palavra, não teve nada
que falamos, né, de nós mesmos, Sim. mas sempre levando em consideração a palavra de Deus, é ela que fala. Então, que você que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, né, possa atentar para a palavra. Talvez, eu não sei como está seu casamento, seu relacionamento conjugal, né, Deus conhece e sabe todas as coisas, mas Ele pode, né, restaurar, Ele pode transformar. Assim como naquele casamento, né, no Caná da Galileia, Jesus fez um milagre, transformou água em vinho. Então não existe impossível para Deus. Deus, Ele pode transformar, Ele pode trazer alegria para o casamento, Ele pode trazer harmonia. É Deus que opera, mas nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Então, que o Senhor abençoe cada família, né, que nos ouve. Amém. Glória a Deus por isso. Estamos chegando ao final deste programa, um programa que foi edificador, de muitos ensinamentos e de excelentes conselhos à luz da palavra do Senhor. Então você possa tomar para si esses conselhos e colocá-los em prática cada dia, porque o Espírito Santo ele pode te ajudar. Tenha comunhão com Deus e com o Espírito Santo, que ele vai ajudar você, mulher, esposa, a ser uma mulher submissa e a ter felicidade na sua casa, no seu casamento, tudo para a glória do Senhor, né? Já foi dito aqui, tudo que a gente deve fazer seja para a glória do Senhor. Nós agradecemos a Deus por este programa, ao nosso pastor Djalma Silva, também pela oportunidade, às irmãs amadas que vieram aqui hoje a brilhantar o nosso programa, e que você possa estar sempre conectado conosco nas nossas mídias sociais, através dos programas. Nós temos na quinta-feira o Círculo de Oração Online, toda quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, tem sido uma bênção. Nós temos também os cultos ao domingo à noite, nas terças-feiras, culto de ensino da Palavra do Senhor. Temos a cada 15 dias, nas quintas-feiras, o culto Kids, para as crianças também, tá bom? Então você pode estar sempre aí conectado, para estar sempre pertinho da gente, através da Palavra do Senhor, para conseguirmos aí crescer na graça e no conhecimento de Deus e da sua Palavra, amém? Esperamos você para o próximo programa. Agradecemos a Deus. Vamos pedir agora a irmã Givanete, esposa do nosso pastor Djalma, para estar fazendo a sua oração final. E até o próximo programa, em nome de Jesus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos pela riqueza, pelo poder, pela sabedoria da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que possamos praticar a tua palavra e que o nosso casamento seja cristocêntrico, que sempre, Senhor, nos encontremos na cruz, ao pé da cruz, para que possamos rendidos, para que possamos nos submeter, em primeiro lugar, ao teu senhorio, sentir prazer, Senhor, na tua liderança, e certamente sentiremos também prazer na liderança dos nossos esposos. Senhor, nos ajuda a crucificar a carne, a ser mulheres cheias do Espírito, que todos sejamos cheios do Espírito Santo, para que executemos, pratiquemos a tua palavra, Senhor, de todo o coração, humildemente. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração, porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Tu és a nossa inspiração, Tu és o nosso modelo, Tu és o nosso mestre, Senhor, Salvador. Tu és tudo, Senhor, na nossa vida. Te pedimos por todas as famílias que estão participando agora e que poderão estar ainda participando desta programação, que cada família seja abençoada ricamente pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Aqueles que ainda não têm experiência contigo, que possam ser salvos, se submeterem ao teu senhorio, à tua palavra. Faz milagres nos lares, meu Senhor, faz milagres, que cada esposa, Senhor, possa respeitar e se submeter prazerosamente aos seus esposos, que cada marido, Senhor, possa liderar de forma amorosa, como Tu, Senhor, fazes por nós, que nós sejamos todos abençoados, os nossos filhos, que sejam obedientes e que nós possamos ter uma descendência consagrada a Ti, Senhor, que cada lar seja um altar, Senhor, ao Deus vivo, que possamos cultuar, Senhor, a partir da nossa própria família, Senhor, um local onde podemos de fato revelar, Senhor, uma vida cristocêntrica, que cada lar, Senhor, possa ser uma bênção e possa ser mais e mais abençoado por Ti, com bênçãos espirituais,
bênçãos materiais, Pai. Nós te louvamos também pela vida do pastor Djalma, por toda a equipe aqui que faz o programa Bíblia e Família. Te agradecemos pela tua igreja, que tu tens cuidado de nós. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, Senhor, e nos ajuda para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ti, possamos ser imitadoras do Senhor, possamos seguir nas Suas pisadas, ó Deus, e assim, ó Pai, nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Deus se Deus quiser. Amém.